Fala pessoal, hoje eu vim aqui fazer um vídeo diferente. Hoje eu vou tratar sobre os 10 assuntos de língua portuguesa mais recorrentes em provas do CESP. Então se você vai fazer alguma prova de concurso e o CESP, Sebrasp, claro, é a organizadora, aguarda um pouquinho porque após a vinheta a gente fala um pouco sobre isso. Aguarda! Eu vou começar de maneira decrescente. O 10º lugar em recorrência em provas do CESP e Sebrasp é o assunto de gêneros textuais. Tiago, quando a gente fala de gêneros textuais, o que é isso? Bom, você tem que reconhecer se o texto colocado por ele é uma narração, uma descrição, uma dissertação, uma exposição ou uma injunção. É um assunto importante? Muito importante, está no 10º lugar dos assuntos mais recorrentes em provas do CESP e Sebrasp. E antes que você me pergunte, Tiago, como é que você sabe que o assunto de gêneros textuais cai com tanta frequência em provas do CESP? Isto é, está em 10º lugar nos assuntos mais frequentes no CESP, Sebrasp. Eu pesquisei, olha só, pesquisei algumas provas. Eu vou citar algumas para vocês. PGE de Pernambuco, PGE do Pará, TJ do Amapá, TRE do Tocantins, TJ do Ceará, MP do Piauí, MP do Amazonas, MP do Tocantins, TJ do Distrito Federal, TJ de Sergipe, TRF da Primeira Região, TRE do Tocantins, TRF Primeira Região, TRE Tocantins, TRE Bahia. Tiago, e o 9º lugar? 9º lugar, adivinha? Concordância nominal e verbal. Tiago, concordância nominal? Eu pensei que estaria esse assunto em 1º lugar. Não. 9º lugar entre os assuntos mais recorrentes em provas do CESP, Sebrasp. O que a gente faz na concordância nominal e verbal? Bom, a gente analisa numa questão de concordância verbal e nominal se as palavras estão adequadas umas às outras. No caso da concordância verbal, você vai analisar se o verbo está adequado ao seu sujeito. E na concordância nominal, o básico é perceber se artigo, adjetivo, pronome e numeral estão adequados a um substantivo. E aí tem que ficar muito atento a palavras que funcionam como advérbio, porque advérbio é uma classe gramatical invariável. O 8º lugar fica com as orações subordinadas. Olha, valores de sentido das orações subordinadas. Lembrando que as orações subordinadas que apresentam valor de sentido são as orações subordinadas adverbiais, que apresentam 9 valores de sentido. Quais são? Causa, consequência, comparação, condição, concessão, conformidade, proporção, tempo e finalidade. E o 7º lugar ficou com o assunto de crase. O que é crase, Tiago? Crase é um fenômeno de união de uma preposição a com um artigo a feminino, que acompanha uma palavra feminina. Claro, o que a gente estuda nesse assunto chamado crase? A gente estuda os casos obrigatórios de crase, casos proibidos, casos facultativos e casos especiais. Então é um assunto relativamente longo e que você tem que estudar porque ficou no 7º lugar entre os assuntos que mais caem em prova de concurso público. Só deixando claro que são concursos organizados pelo CESP e Sebrasp. E o 6º lugar fica com as questões que trabalham com significação de palavras. Isto é, o que ele pede geralmente? Ele retira fragmento do texto, destaca a palavra e ao lado ele vai pedir para você analisar se a palavra colocada entre parênteses tem o mesmo significado da palavra destacada naquele fragmento do texto. Questão que fica em 6º lugar entre os assuntos que mais caem nas provas do CESP e Sebrasp. O 5º lugar fica para as questões de pontuação. Olha, a meu ver, pontuação é um dos assuntos mais complexos da língua portuguesa, porque você tem que saber alguns assuntos que são pré-requisitos.
Isto é, tem que saber o que é adjunto adverbial, tem que saber o que é aposto, vocativo, inversão da ordem direta da oração. Então é um assunto complexo que entra como quinto lugar do nosso top 10. O quarto lugar está na reescrita de diferentes gêneros textuais. Muitas vezes ele coloca um fragmento de um gênero textual, uma narração, uma descrição, uma dissertação e reescreve, claro, para que você marque como verdadeiro ou falso, que é a característica do SESP. E o terceiro lugar fica com a substituição de palavras e de trechos do texto colocado por ele lá, né? Então ele vai destacar um fragmento de texto ou vai destacar uma palavra e substituir aquela palavra. Você tem que analisar novamente se é certo ou errado, se está certo ou errada aquela substituição. O segundo lugar está também com um assunto bem próximo ao terceiro, que é a substituição de elementos de referenciação ou a utilização de elementos de referenciação. Como assim, Tiago? Utilização de pronomes para fazer referência a palavras já citadas ou utilização de pronomes para fazer referência a palavras ou ideias que ainda serão citadas. É aquele processo que nós chamamos de anáfora, quando eu utilizo um pronome para fazer referência a algo anterior, ou catáfora, aquele elemento utilizado, aquele pronome utilizado para fazer referência a algo posterior. Esse foi o segundo lugar do nosso top 10. E o primeiríssimo lugar... fica, adivinha com o quê? Compreensão e interpretação textual. Ah, Tiago, o que é isso? Existe diferença entre compreensão e interpretação? Existe sim. Olha, na interpretação eu vou buscar a dedução, a inferência, a ilação. O que é isso? Eu vou ler o texto como um todo e vou buscar fora do texto uma informação que está correlacionada àquele texto. Imagine que você passou em frente a uma banca de revista e viu lá uma manchete em um jornal que dizia: homem cai de 40º andar de um prédio. Qual é a dedução automática que você faz? Que aquela pessoa morreu. Mas não estava escrito isso na manchete. Você deduziu pela informação de mundo, pelo conhecimento de mundo que você tem, né? Isso é interpretação. Na compreensão, você vai ler o texto e retirar do texto a informação. Então, na compreensão, eu não posso ir além do que está no texto. Eu tenho que retirar do texto a informação e marcar como resposta. Tiago, mas como é que eu faço para aprender e ser habilidoso no processo de interpretação e compreensão? Olha, você só vai se tornar habilidoso se praticar. Olha, a comparação que eu sempre faço é se você tenta aprender a andar de bicicleta. Vamos dizer que você não sabe andar de bicicleta, quer aprender. Vai adiantar se eu te explicar o que é o quadro da bicicleta, o guidão da bicicleta, a sela da bicicleta, os pedais da bicicleta, os aros da bicicleta, o pneu da bicicleta? Vai adiantar eu explicar tudo isso para você? Você vai andar de bicicleta? Claro que não. Como é que você vai conseguir andar de bicicleta? Tentando andar. Então você vai cair algumas vezes, mas vai chegar um momento em que você vai perceber aquele ponto de equilíbrio. Então é assim que ocorre no processo de interpretação e compreensão. Se você não lê, se você não interpreta, se você não compreende, você não vai achar o ponto de equilíbrio e vai continuar dizendo que não sabe interpretar, não sabe compreender. Então pratique, porque nenhuma aula, não é? Você pode assistir 10, 100 aulas de interpretação e compreensão e você não vai se tornar habilidoso nesse processo se você não interpretar e compreender. Então é isso. Esse foi o primeiríssimo lugar, compreensão e interpretação, no nosso top 10 de assuntos que mais caem na banca SESP Sebrasp. Se você gostou desse vídeo, se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreve, aperta o sininho para receber notificações, compartilha, deixa o teu comentário e principalmente dá o teu like. Se você não fizer nada disso, claro, se inscreve, mas olha, dá o like. Esse like é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ele possa espalhar esse vídeo para mais pessoas e o canal cresce cada dia mais para que você tenha mais dicas de língua portuguesa aqui nesse canal.
Eu agradeço você pela atenção e até o nosso próximo encontro. Até lá!